Você já tomou uma decisão sincera de mudar e poucos dias depois percebeu que estava fazendo exatamente a mesma coisa que tinha se proposto a mudar? Você sabia o que precisava fazer, entendia as consequências e talvez até tivesse que prometido a si mesmo que seria diferente dessa vez. Ainda assim, o padrão voltou. Será que isso acontece porque você não tem força de vontade? Ou porque uma parte da sua mente e do seu corpo, da sua mente e do seu corpo, aprendeu que o conhecido, mesmo que doloroso, parece mais seguro do que aquilo que se apresenta como novo? Hoje começamos o estudo de Como se tornar sobrenatural, de Joe Dispenza, o autor, investigando uma das ideias centrais, que é a repetição dos estados que formam aquilo que reconhecemos como nossa identidade. E eu convido vocês a olharmos para essa proposta por diferentes lentes. Pela visão do autor, pela neurociência. Vamos dar uma pincelada na psicologia, no simbolismo, na filosofia e na espiritualidade. E não para descobrir que campo desses que eu mencionei vão vencer ou vencem nesse livro, mas para compreender o que cada um desses campos podem nos revelar. E Joe Dispenza, ele neste livro, ele descreve a personalidade como uma combinação de pensamentos, de sentimentos e comportamentos que se repetem. Pensamos de uma determinada maneira e esses pensamentos se associam a certas emoções, né? As emoções favorecem, então, esses determinados comportamentos e os comportamentos, então, produzem um resultado. E esse resultado, muitas vezes, confirmam aquilo que nós já acreditávamos. Porque a pessoa pensa, não sou capaz. E ao sentir essa insegurança, ela acaba evitando de ir para uma nova oportunidade. E ao evitar essa nova oportunidade, ela não desenvolve uma nova competência. Aí depois ela vai interpretar essa falta de avanço como prova de que ela realmente não é capaz. E aí, nessa situação, forma-se um ciclo no qual forma-se esse ciclo, né, no qual o pensamento, a emoção, o comportamento e o resultado se reforçam. E segundo o autor, quando esse ciclo se torna familiar, podemos usar o passado como referência para a gente prever e construir o nosso futuro. Mudam os dias, mudam os lugares, mudam as pessoas, né? Mas nós continuamos ocupando internamente a mesma posição. Muda o externo, mas internamente tudo continua igual. E o passado, ele não precisa estar acontecendo novamente para continuar influenciando a maneira como nós interpretamos esse presente que estamos vivendo. A neurociência, ela ajuda a compreender o porquê que conhecer racionalmente um problema não é o mesmo que a gente modificar um padrão.
Porque o cérebro, ele aprende por repetição, consequência e contexto. É assim que o cérebro aprende. E quando uma resposta é praticada muitas vezes, ela pode exigir menos deliberação do consciente. E aí ela se automatiza e ela se torna útil. É como a gente. E é essa automatização que nos permite dirigir sem estar pensando toda hora nos pontos que fazer, nas trocas de marcha. É a mesma automação que nos ajuda a escrever, a organizar tarefas repetitivas, a realizar inúmeras ações sem construir cada passo do zero. Mas esse mesmo princípio pode contribuir para a manutenção de respostas, né? Que já não são mais adequadas para a nossa vida. E, por exemplo, uma crítica, ela pode acionar o nosso sistema de defesa. O silêncio de alguém pode ser interpretado como um ato de rejeição para nós. Uma oportunidade que aparece, ela pode despertar lá uma previsão de fracasso, que é esse medo do novo. E isso não significa, gente, que nós tenhamos ali um pequeno inimigo dentro do nosso cérebro. Sempre ali, tentando nos sabotar. Porque o sistema nervoso, ele utiliza essas experiências anteriores que a gente viveu para antecipar o que pode acontecer e assim preparar respostas. E tudo isso com o instinto de nos mantermos seguros, tá? A previsão, ela pode até ser útil, mas essa mesma previsão que nos mantém, entre aspas, seguros, ela pode também estar bem desatualizada. Mas é isso, o cérebro ele reconhece aquilo que é familiar. Ele não possui um detector automático, sabe? Que indique tudo que é saudável, tudo que é verdadeiro, ou tudo aquilo que é adequado para a vida atual que nós estamos vivendo. Por isso que a mudança costuma exigir muita atenção, muita repetição e repetição de novas respostas, sabe? É um aprendizado, é um contexto favorável e ela precisa muito de tempo. Então essa mudança ela precisa de ter atenção, de ter essa repetição de novas respostas para o nosso cérebro ir se adaptando, manter um contexto favorável e precisa de tempo. E é aí que entra a nossa neuroplasticidade, né? Que é essa capacidade de adaptação e, e de não transformação do instantâneo em um poder que é ilimitado da mente. Já do ponto de vista psicológico, né? Muitos padrões eles tiveram uma função. A pessoa que evita conflitos, ela talvez tenha aprendido que discordar ameaçava seus vínculos, né? A pessoa que tenta controlar tudo, né? Ela talvez tenha vivido experiências de imprevisibilidade. Quem busca uma constante aprovação, ela pode ter aprendido lá atrás a associar o pertencimento dela à capacidade que ela tem de agradar. E isso não significa que a gente vai reduzir toda a experiência atual do passado, toda a experiência que a gente tem agora ao passado, e nem produzir explicações fáceis. Mas significa a gente perguntar: o que este comportamento está tentando me proteger? Ou tentou me proteger? Que necessidade ele estava procurando atender quando isso dispara? E aí, quando a gente trata esse padrão apenas como um defeito, a gente acaba aumentando a culpa. Já no momento que a gente para e reconhece a função desse comportamento,
Aí a gente agradece a proteção antiga, mas começa a avaliar se ainda hoje, neste momento, ela é necessária, né? Se a gente puxar toda essa conversa para o campo simbólico, aí a gente pode imaginar o padrão com uma estrada bem aberta, aberta. Pensa numa estrada longa e aberta pela repetição. Quanto mais vezes passamos por essa estrada, mais reconhecível se torna esse caminho, né? Aí uma nova estrada, ela não vai surgir apenas porque a gente deseja ter um outro destino, né? Porque é necessário atravessar para isso um terreno ainda pouco desconhecido, que a gente não conhece. Para Jung, também a gente encontra a ideia de que conteúdos não reconhecidos podem influenciar na nossa escolha. Complexos, feridas, aspectos da sombra, né? Que podem sim estar agindo sem que a gente perceba plenamente, agindo no hoje. E a sombra, ela não é um aspecto físico escondido lá no cérebro. Ela é uma imagem psicológica para aspectos de nós que nós rejeitamos, que nós desconhecemos, ou que ainda a gente não conseguiu integrar no nosso ser. E trazer a consciência não significa que a gente vai fazer ele desaparecer. Significa apenas que a gente começou a enxergar a sua presença. E assim a gente amplia a possibilidade de a gente se relacionar com ele de outra forma. A gente dá uma outra visão para ele, uma outra forma de vivenciá-lo. E dentro de todo esse campo, e principalmente no simbólico, surge uma pergunta filosófica. Porque se nossas escolhas são influenciadas por hábitos, por emoções, por histórias e condições que nós não escolhemos, até que ponto nós somos livres? Né? Talvez liberdade não signifique agir sem qualquer condicionamento. Talvez seja ampliar pouco a pouco esse espaço entre aquilo que nos acontece, né? Aquilo que nos acontece, e a maneira como nós respondemos a isso que nos acontece. Não escolhemos todas as circunstâncias na nossa vida e nem controlamos completamente o mundo interno que a gente tem. Mas a gente pode sim começar a desenvolver uma maior participação nas escolhas que estão aqui no nosso alcance. E aí, na leitura, no livro, na leitura espiritual de Joe Dispenza, para ele ultrapassar a antiga identidade permitiria a gente ampliar a consciência e começar a se abrir para novas possibilidades que não foram determinadas pelo nosso passado, né? E essa proposta, ela pode ser compreendida como uma experiência de transcendência, sim. Deixar de se identificar inteiramente com a história conhecida e, e experimentar uma nova dimensão mais ampla do nosso ser, né? Essa é uma interpretação espiritual. E ela não precisa ser reduzida à neurociência para possuir um significado. Mas também não deve ser apresentada como uma conclusão científica, apenas porque utiliza palavras relacionadas a cérebro ou à física. Espiritualmente, a pergunta que seria era: quem? Quem sou eu? Quem somos nós? Quando nós não estamos repetindo automaticamente tudo aquilo
que eu aprendi, que nós aprendemos a ser? Esta é a pergunta espiritual. Entende? Na leitura espiritual, a proposta de Joe Dispenza é ultrapassar essa antiga identidade, né? E isso não significa deixar de considerar o passado como a única fonte possível para definir quem somos. A identidade habitual é formada por lembranças, por emoções, por crenças, por papéis sociais, narrativas que nós repetimos sobre nós mesmos, né? E quando essas experiências são constantemente reativadas, aí nós podemos viver como se aquilo que aconteceu conosco lá atrás determinasse necessariamente aquilo que ainda nós podemos nos tornar, certo? E nessa perspectiva, a transformação começaria quando a pessoa percebe que possui uma história, mas não precisa se reduzir inteiramente a essa história. Isso não significa, gente, em hipótese nenhuma, negar o passado, ou apagar memórias, ou rejeitar tudo que foi vivido lá atrás. Mas significa reconhecer que a história pessoal é sim uma parte da identidade e não a totalidade do ser, não a minha totalidade do agora. Já a transcendência, nesse contexto, ela pode ser entendida como um deslocamento da consciência, tá? A pessoa ela deixa de observar a vida apenas a partir do eu conhecido, aquele que reage segundo os antigos medos, as minhas antigas feridas, os meus antigos condicionamentos e as minhas antigas expectativas. E deixa de observar isso e começa a se perguntar se existe uma maneira mais ampla de existir. E transcender não seria abandonar a realidade, gente. Transcender não é abandonar a realidade. Mas é modificar a relação que mantemos com ela. Porque em vez de reagirmos automaticamente, nós passamos a observar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os padrões antes de obedecer a eles. E aí surge um pequeno espaço, sabe, entre o que acontece e a resposta que a gente vai dar. E a resposta que será oferecida nesse caso. E é nesse espaço que podem nascer, então, as nossas escolhas. E aqui que pode nascer escolhas diferentes para tornarmos, fazermos. Se vamos olhar do ponto de vista espiritual, esse movimento ele pode ser interpretado como uma aproximação de uma dimensão mais profunda no nosso ser. É uma consciência que não confunde completamente, ele não se confunde completamente com o ego, com os papéis sociais que a gente representa ou com a nossa biografia. E em diferentes tradições, essa dimensão recebe nomes distintos. Chamamos de essência, chamamos de alma, chamamos de espírito, de presença, de consciência, enfim, a gente pode dar vários nomes a este fenômeno. Self, o verdadeiro eu. E todos esses conceitos não são idênticos, tá? Mas eles compartilham a ideia de que o ser humano talvez seja maior, talvez o ser humano seja maior do que a imagem que ele construiu assim de si mesmo. Que nós, seres humanos, somos maiores do que a nossa imagem.
daquilo que foi construído por nós mesmos. E essa perspectiva, ela encontra uma ressonância muito grande com o pensamento de Jung. Porque para Jung, o ego é o centro da nossa consciência cotidiana, mas não representa a totalidade da psique. O self, ele simboliza uma totalidade mais ampla, que inclui aspectos conscientes, sim, mas aspectos inconscientes. E assim, transformam-se, e assim transformar-se, né, nos transformar, não seria fabricar artificialmente uma personalidade perfeita, mas sim seria ampliar a consciência e integrar essas dimensões de nós que foram ignoradas, ou reprimidas, ou que ainda não foram bem desenvolvidas, por exemplo. E aqui é importante a gente ter um cuidado, porque superar essa antiga identidade, não significa culpar a pessoa por continuar sofrendo, nem afirmar que basta pensar diferente, porque, gente, não é. Se fosse tão fácil assim, né? Mas para a gente eliminar traumas, doenças, dificuldades materiais, não é tão fácil assim. Porque algumas experiências deixam, sim, marcas bem profundas e exigem mais tempo, né? Exigem apoio, exigem tratamento, condições concretas para a gente mudar. E neste campo, a espiritualidade, ela pode sim oferecer sentido e orientação, mas jamais ela deve transformar o sofrimento em falha moral ou falta de fé. E também é muito necessário a gente distinguir essa interpretação espiritual das afirmações científicas, tá? Porque a neurociência, ela pode estudar processos relacionados à aprendizagem, a formação de hábitos, a memória, a regulação emocional, a plasticidade do cérebro. E esses assuntos, esses conhecimentos ajudam a compreendermos como certos padrões podem ser modificados. Porém, conceitos como consciência universal, campo de infinitas possibilidades ou criação da realidade pela mente, elas pertencem ao campo espiritual. Ainda pertencem ao campo espiritual, metafísico, filosófico. Por quê? Porque ainda não foram demonstradas cientificamente ou comprovadas cientificamente essas teorias. O que não tira em nenhum ponto a credibilidade delas no mundo espiritual e metafísico. O que eu quero dizer com isso é que isso não significa que essas ideias sejam desprovidas de valor. Uma, uma afirmação, ela pode sim possuir um valor simbólico, existencial, espiritual, sem constituir uma evidência científica. O problema surge quando uma linguagem emprestada da neurociência ou da física é utilizada para conceder a aparência de científico ou de comprovação a uma crença espiritual, que ainda está no campo do espiritual. Por isso, a proposta pode ser apresentada de forma intelectualmente honesta, tá? A ciência ajuda a compreender como padrões mentais e comportamentos se formam e, po e, e podem mudar, como esses comportamentos eles se formam e como eles podem mudar, tá?
A filosofia, ela pergunta o que significa ser livre diante desses nossos condicionamentos. E a espiritualidade, ela investiga se existe em nós uma dimensão que ultrapassa essa identidade construída, entende? Então, a pergunta espiritual, ela seria simples. Como que eu posso me tornar outra pessoa? Não seria essa a pergunta. Mas, espiritualmente falando, a pergunta certa seria: quem permanece quando eu deixo de me definir somente pelas minhas feridas, pelo papel que eu possuo aqui, pelas expectativas que os outros colocaram em mim, certo? Quem permanece depois de tudo isso? Se minha história explica parte do que eu sou, ela também precisa determinar tudo aquilo que eu posso ser? Será? Talvez ultrapassar a antiga identidade não é e não seja apagar quem fomos, mas talvez seja deixar de viver como se o passado estivesse recebido o direito de escrever sozinho todos os nossos capítulos futuros. Ele não tem essa autorização, tá? Bom, a gente precisa evitar uma conclusão injusta aqui também. A de que todas as dificuldades são criadas pela mente da pessoa, tá? Traumas, doenças, desigualdade, violência, condição material, relações concretas. Esses aspectos também influenciam profundamente a nossa vida, tá? E nem todo sofrimento é resultado de pensamento negativo. E, sinceramente, ninguém deveria ser culpabilizado por não conseguir transformar sozinho situações que são mais complexas da vida. Nem todos estão preparados, nem todos conseguem. Autoconhecimento é uma maneira e nos ajuda a ampliar as nossas escolhas. Mas o autoconhecimento não nos oferece um controle absoluto sobre tudo. Práticas reflexivas, meditação, são importantes, ajudam e muito, trazem resultados, mas nunca, jamais. Elas substituem cuidados médicos, psicológicos ou qualquer outro cuidado necessário. Isso fique bem claro, tá? Bom, eu quero deixar um exercício para vocês, tá? Um exercício de observação. Durante essa semana, eu quero que vocês escolham um comportamento que é recorrente em vocês. E que eu peço que ao invés de vocês tentar corrigir esse comportamento imediatamente, a gente procure compreender, parar e observar esse comportamento. E aí você vai parar e pensar: o que aconteceu imediatamente antes de eu ter esse comportamento, de eu ter a reação a qual eu quero me corrigir? Que pensamento que surgiu automaticamente nessa reação, neste comportamento? Que emoção que apareceu? O que você percebeu no seu corpo com esse comportamento? Como você agiu? O que esse comportamento tentou proteger ou evitar naquele momento que você teve o comportamento? Que respostas alternativas seria possível, mesmo que essas respostas ainda sejam desconfortáveis para você?
O objetivo desse exercício, ele não é vigiar ou ficar ali condenando você mesmo, mas é tornar visível e observável aquilo que normalmente acontece tão rápido que a gente não consegue escolher, sabe? Pare, observe, faça essa reflexão, esse exercício de observação, tá? E, gente, talvez você não repita determinados comportamentos, você e eu, nós não venhamos repetindo determinados comportamentos porque a gente deseja sofrer, ou talvez porque a gente não consegue, ou porque a gente está se auto-sabotando. Talvez a gente repita determinados comportamentos, talvez você repita determinados comportamentos, porque você está repetindo uma estratégia que em algum momento ajudou a gente a nos proteger, a pertencer ou a sobreviver emocionalmente mesmo. Mas a gente tem que parar e observar que essa estratégia que foi necessária no passado, se ela continuar acontecendo hoje, quando ela não é mais necessária, ela acaba se tornando uma prisão. Vira uma prisão no presente, tá? E o primeiro movimento da mudança não é lutar contra você mesmo, não é lutarmos contra nós mesmos. Mas é a gente compreender que momento que você precisou ser e perguntar se essa forma de viver que você teve que viver ainda é necessária hoje. Se esse tipo de comportamento que você teve que ter ainda é necessário hoje, certo? Observe, pense sobre isso, tá? E escreva nos comentários qual padrão você reconhece que continua se repetindo, mesmo sabendo que ele já não combina com a vida que você deseja construir hoje. Eu tenho os meus padrões que eu ainda preciso corrigir. Estou trabalhando neles, tá? Escreve para mim nos comentários e no próximo episódio vamos aprofundar uma afirmação provocadora do livro, tá? Que é: o corpo pode continuar vivendo no passado, mesmo quando a gente deseja seguir em frente? Vem comigo para descobrir sobre isso. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa teu like que me ajuda muito e eu te espero no próximo vídeo.